Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nesta quarta-feira pela manhã. Um meio de semana que o Vasco não joga. E mesmo assim, a nossa resenha sempre está garantida aqui no Acorda Vascaíno. E hoje, antes de eu começar a falar sobre um tema polêmico, e olha, torcedor, que eu vou puxar um pouco a orelha do torcedor, mas não vou ficar ileso também não, porque eu também já cometi esse erro várias vezes. Enfim, é um erro no meu ponto de vista. Talvez no do torcedor esteja tudo ok e da minha parte também está tudo ok. Lembrando que a gente chega aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Com essas rodadas pelos estaduais, tem muitas oportunidades de você fazer uma grana extra. E se você entrar aqui no link fixado no chat, entra, faz o seu cadastro, coloca aí a palavra AVE+, e você tem a possibilidade de dobrar a sua primeira entrada na banca. Colocou R$30, a 1xBet coloca mais 30. Colocou 100, a 1xBet coloca mais 100. Até o teto de R$1.530, a 1xBet coloca aí o dobro para você poder se divertir e apostar. Lembrando que isso que é 1xBet dobra não é um valor para você sacar, obviamente. É um valor para você apostar e tentar aí a sua sorte nesse mundo das apostas esportivas com a 1xBet, que é a nossa parceira aqui no canal AVE+, e também no Atenção Vascaínos. Torcedor, eu coloquei aí, de modo geral, na capa, pedindo perdão, como se fosse a torcida do Vasco, para o Matheus Carvalho. E não que o Matheus Carvalho já tenha provado no Vasco algo de grandioso. Passa longe disso. É um jogador que vem numa crescente muito boa, vem apresentando um bom futebol. No último domingo contra o Botafogo mesmo, a maioria das suas ações foi de um jogador que tem muito intimidade com a bola. Deu chapéu, deu passe de 3 dedos, não se apertou em nenhum momento. Eu até falei na nossa tradicional live de segunda-feira, aliás, que prazer agora ter junto no nosso time aqui o Joel Silva e o Marco Vasconcelos, que eu tinha uma amizade muito grande com o Daniel Frasson, aquele volante da era vitoriosa do Palmeiras Parmalat. Ele veio trabalhar aqui no clube da minha cidade, e o Daniel Frasson sempre fala que o jogador bom é aquele que não se aperta, aquele que não se apavora. E o Matheus Carvalho, mesmo entrando nos clássicos, é um jogador que vem dando conta do recado. Ele que veio com um apelido que poderia ser encarado como pejorativo ou não, que era o Matheus Cocão, e devagarinho foi tomando conta aí de um espaço e hoje parece ser o 12º jogador, tem a confiança do Ramon Dias, inclusive parece que atropelou o Praxedes. E quando eu falo aqui para pedir perdão, é um preconceito que a gente tem e principalmente existem vários fatores nesse tipo de avaliação. Porque o Vasco, ano passado, precisava desesperadamente sair da zona do rebaixamento, precisava ali dar a resposta na tabela do campeonato, e quando ele foi anunciado ali, e foi tudo muito próximo, o Matheus Carvalho, o Carabarral, o Juan Cruz, enfim, jogadores que o torcedor não podia nem ouvir falar, porque a gente precisava, naquele momento, de jogadores de qualidade comprovada, que não era o caso do Juan Seco e do Juan Cruz, que é o mesmo jogador, que não é o caso do Carabarral e que não era o caso do Matheus Carvalho. Não eram jogadores assim que você poderia chancelar, não. Esses vão chegar e vão dar conta do recado. Diferente daquilo que foi feito na segunda janela. Quando o Vasco conseguiu aí trazer Verratti, conseguiu trazer Medel, jogadores já... O Verratti era o artilheiro do campeonato argentino. O Medel, um jogador de Copa do Mundo. O Paulinho, que vinha de boas exibições aí no mundo árabe que ele jogava e também no futebol português. Então, assim, essas contratações, depois acabou chegando ainda o Payet, que acabou somando da sua maneira, contribuindo, não como vem contribuindo esse ano, mas apresentou um bom futebol. Só que a gente, e eu me incluo, tá, torcedor? Eu não estou jogando essa granada no seu colo aí. A gente não tem paciência nenhuma. E isso serve, inclusive, eu apenas peguei aqui o Matheus como um exemplo, para os nossos jogadores da base. Porque nos últimos anos, o Vasco foi um moedor de jogador da base.
E às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote sem entender o contexto. Será que foi dado o mínimo de conforto para que esses jogadores pudessem estrear no profissional e desempenhar um bom futebol? Claro que, assim, existem jogadores que são fenômenos, que são muito acima da média, que é nesses momentos que eles acabam crescendo. Só que 90% da base, ou até mais, 95% da base, não é formada por fenômenos. É formada por bons jogadores, porque você não chega num sub-20 do Vasco se você não tiver algum tipo de qualidade. Porque você começa lá na selva, a briga com os leões e com os tigres, quando você tem 8, 9 anos, e você vem brigando, e vai brigando, e vai brigando, e é peneira, e é jogador novo que chega, e você vai queimando etapas. Até você chegar no sub-20, você teve que matar um leão por dia, porque esses clubes grandes, o que eles recebem de jogadores para poder avaliar, o que eles têm de scouts espalhados por esses campeonatos de base que tem no Brasil todo, você chega lá em cima com qualidade. Então, assim, o Vasco nos últimos anos teve algumas equipes de sub-20 que eram equipes sensacionais, que ganharam tudo na base. Só que esses jogadores no profissional acabaram não correspondendo. Eu vou lembrar aqui de um jogo específico que eu tenho muito claro e que eu não esqueço. O Vasco, quando estava para cair ali, naquele campeonato de 2020, que foi até 2021, pela questão da pandemia, foi jogar um jogo decisivo em Fortaleza contra o Fortaleza. Aí, à época, o experiente Vanderlei Luxemburgo escalou uma equipe do Vasco com um meio de campo com Caio Lopes, com Juninho e com Bruno Gomes. O jogo nem tinha começado, já estava 3-0 para a equipe do Fortaleza. E olha que no decorrer da partida ainda entraram o Andrei, entrou o Caio Tenório na lateral direita, entrou o Catatal no ataque, ou seja, uma tragédia completa. Como é que você vai jogar um jogo contra uma equipe igual ao Fortaleza, fora de casa, um confronto desse tamanho, dessa envergadura, valendo a continuidade do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma equipe recheada de jogadores da base, sem o mínimo do suporte. Essa equipe até tinha uns jogadores assim experientes, por exemplo, tinha o Cano lá na frente e tinha o Castan na zaga, mas o Castan ainda exercia algum tipo de liderança. Aliás, o Castan nessa partida, ao seu lado, tinha o Marcelo Alves como zagueiro, o Henrique era o lateral esquerdo, já um pouco mais experiente, mas também vindo da base. Aí eu pergunto para você, se nesse jogo ou o Juninho, ou o Bruno Gomes, ou o Caio Lopes tivessem ao seu lado para jogar Galdames, Payet, Verratti, Léo na zaga, Medel, Piton na lateral esquerda, qual seria o rendimento de qualquer um desses três jogadores se fossem testados a equipe profissional do Vasco com esse conforto, com esses jogadores que a bola não queima? E esse jogador não vai precisar fazer a diferença. Porque assim, as pessoas têm muito a mentalidade que a base é para trazer jogador, formar jogador craque. O Vasco é uma exceção na base. O Vasco não é a regra. Porque os principais jogadores que já vestiram a camisa do Vasco, 90% deles vieram da base. E se a gente olhar os nossos clubes grandes do Brasil à sua volta, pouquíssimos aconteceram o que aconteceu com o Vasco. Por exemplo, os 3 maiores jogadores da história do Vasco foram formados na base do Vasco. Roberto Dinamite, Romário e Edmundo, sem contar Felipe, Pedrinho e Companhia Limitada, que daí eu poderia ficar falando aqui um bom tempo, né? E isso a gente tem que desmistificar, porque a base não é para formar esse grande jogador. Se formar, excelente, tá ótimo, mas a base é para fazer jogador que você não precise ir no mercado trazer o Carabarral, o Juan Cruz, o próprio Rossi, o Serginho. Vocês estão me entendendo? Não é esse jogador. Jogador igual esses, você tem que ter na base. Porque se você passou uma vida inteira na base do Vasco, você tem que ter mais qualidade que esses jogadores que eu citei. E tô citando o Capasso, e tô citando aqui alguns assim, mas poderia ficar um bom tempo aqui falando. Você tem que contratar e colocar dinheiro em cima do diferente. Em cima do Piton, em cima do Payet,
em cima do Verratti. É esse tipo de jogador que você tem que ir lá e colocar dinheiro. O comum, a base tem que te fornecer. Principalmente se você tiver uma base com centro de treinamento, uma base com profissionais qualificados para poder ir tocando esse trabalho, enfim. E o Matheus, se ele entrasse nesse meio de campo que eu citei para você, com essa equipe que jogou contra o Fortaleza lá em 2020, em menos de um ano ele estaria jogando novamente numa equipe de Série B, de Série C, e a carreira dele não seria legal, sabe? Então, esse é o recado que eu quero deixar aqui para você, torcedor, que a gente tem que ter um pouco de paciência. E eu sei que pedir paciência pro torcedor do Vasco, eu tô pedindo para mim, porque eu também sou impaciente, porque eu quero ver um Vasco grande, um Vasco campeão, um Vasco com título. Mas só que, a partir da hora que a gente começa a testar esses jogadores novos, tem que entender o contexto. Agora, a gente não vai precisar ter muito mais paciência, porque a gente já tem algumas peças que vão fazer esse jogador render mais. Vão colocar esses jogadores para cima. Então eu acho que já passou esse período no Vasco. É só uma reflexão mesmo que a gente lá atrás estava preparado para receber esse tipo de jogadores com pedra, e o tempo eu acho que vai provar que é um jogador que vai ser útil. Como outros que os scouts do Vasco conseguirem mapear aí no mercado, a gente precisa respirar e ter calma. A gente tem muita ânsia de atacar isso. Mais uma vez, também me incluo no meio desses que em algum momento não tem paciência com o jogador. Por exemplo, lá atrás, quando o Vasco contratou Piton, Léo Jardim, todos esses eu fui favoráveis com argumentos. E quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe do que eu estou falando. Mas esses desconhecidos, a gente tem que respirar, ter um pouco mais de calma, que daqui a pouco, com todo um contexto, eles podem começar a render e jogar mais futebol. Beleza, torcedor? Vou pedir para você aqui, deixa o like se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Compartilha, todo mundo que está me acompanhando aqui nessa quarta-feira pela manhã, tem um grupo de WhatsApp que fala de Vasco. Então pega esse vídeo e joga para esse grupo aí, para dar essa moral para a gente aqui no canal. Beleza, galera? A gente se encontra aqui agora novamente, sexta-feira pela manhã, com mais uma resenha de Vasco. Tamo junto!